Olá a você que nos acompanha pelas mídias sociais da nossa paróquia. Começa agora o programa Você Sabia? Hoje é o 6º programa que desde o início tem tratado sobre a festa do Divino Espírito Santo. Nos 3 primeiros programas abordamos a origem da portuguesa da festa do Divino, por meio de Santa Isabel, Rainha de Portugal, e por meio das Ilhas dos Açores, as ilhas que pertencem a Portugal. Os últimos 2 programas tratamos do pensamento, da doutrina filosófica de Joaquim de Fiore, como que essa doutrina influenciou, porque Joaquim de Fiore viveu antes de Santa Isabel, Rainha de Portugal, foi quem deu início à festa do Divino. Então, por herança, Santa Isabel recebeu então um pouquinho desse pensamento de Joaquim de Fiore, e depois também como que os religiosos franciscanos, que foram os primeiros missionários das Ilhas dos Açores, como que eles resgataram esse pensamento de Joaquim de Fiore. Então, nos últimos 5 programas, vimos a história e a doutrina filosófica que originam a festa do Divino Espírito Santo em Portugal e nas Ilhas dos Açores, seus domínios, até chegarem ao Brasil, que veremos nos próximos programas. Hoje, então, tiramos algumas conclusões sobre esses 5 programas que antecederam. Primeira pergunta que eu faço, e aqui a gente tira uma primeira conclusão: como chegou a Santa Isabel a pessoa do Espírito Santo? Como chegou até ela o seu culto, já que foi ela quem originou a festa do Divino? Podemos afirmar então que, por meio do pensamento de Joaquim de Fiore, que viveu séculos anteriores a Santa Isabel, Joaquim de Fiore viveu no século XII e Santa Isabel viveu no século XIV. Então, Joaquim de Fiore, o pensamento de Joaquim de Fiore, a doutrina filosófica de Joaquim de Fiore, propagada em Portugal pelos franciscanos, sobretudo pelos franciscanos espirituais, que tinham, os franciscanos tinham muita relevância, muita influência em Portugal. Foi então por meio do pensamento de Joaquim de Fiore e pela propagação de sua doutrina a partir dos franciscanos que chegou até o tempo de Santa Isabel, Rainha de Portugal, essa ideia então da pessoa e do culto do Divino Espírito Santo. E como chegou ao Brasil? Essa é a segunda pergunta, e podemos dizer, podemos afirmar também que chegou ao Brasil por volta do século XVI, século XVII, no início da colonização no Brasil. O culto ao Espírito Santo já era conhecido em Portugal devido a Santa Isabel. E também a festa do Divino já tinha se estabelecido nas Ilhas dos Açores, um dos principais pontos estratégicos para os europeus cruzarem o Oceano Atlântico e chegarem até aqui ao Brasil na época das grandes navegações marítimas. Então, as Ilhas dos Açores, como já vimos um pouquinho, e aqui chegamos a mais essa conclusão, foram como que o porto das navegações marítimas de Portugal para o Brasil. Foi por meio das Ilhas dos Açores
que esses portugueses chegaram ao Brasil, já que precisavam parar ali para cruzarem o Oceano Atlântico. E a vinda desses colonos portugueses para o Brasil, na época do Brasil colônia, trouxe consigo a sua piedade popular e as suas devoções religiosas. Logo, trouxe para o Brasil a festa do Divino Espírito Santo. E detalhe importante, hoje o programa está sendo mais breve, já vou concluir. A festa do Divino Espírito Santo, na época dessas navegações marítimas, quando vinham para o Brasil, a gente sabe que às vezes levavam anos para eles cruzarem o Oceano Atlântico, às vezes levava 2, 3 anos as primeiras embarcações, até porque inicialmente não se sabia o caminho ao certo, né? Então a festa do Divino já era celebrada até mesmo dentro dos navios que vinham para o Brasil. Ou seja, pegava um menino daqueles, filho de algum marujo ali, né? Pegavam daqueles meninos, coroavam, colocavam vestes de rei, enfim. Era tão importante a festa do Divino que eles não esperavam chegar à terra, mas celebravam no mar, dentro do navio, aonde eles estivessem. Concluo o programa de hoje e te aguardo amanhã para darmos continuidade ao nosso aprofundamento, ao nosso estudo sobre as origens da festa do Divino Espírito Santo. Então te aguardo amanhã no programa Você Sabia?